Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte, esse é o nosso programa Palavra Ética. Semanalmente, nós recebemos convidados que nos ajudam a educar para os direitos humanos e compreender essa realidade que nós vivemos hoje na nossa cidade, no nosso país. Conosco está aqui hoje o Leonardo Péricles. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado. O Leonardo nós convidamos principalmente porque nós estamos em novembro e nós precisamos de trabalhar melhor para nós mesmos a questão racial, a questão da discriminação e a luta principalmente contra a discriminação e contra o racismo no Brasil, que se tornou uma lei bem mais rigorosa desde 1988, mas vamos ver na prática como está. E é para isso então que nós convidamos o Leonardo. Fala um pouco, quem é você, Leonardo? Eu sou Leonardo Péricles, meu nome. Eu sou integrante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, um movimento nacional que luta pelo direito à cidade, né, em especial pelo direito à moradia. E sou morador de uma ocupação urbana chamada Ocupação Eliana Silva, aqui em Belo Horizonte, né? E agradecemos aí o convite, o espaço para a gente estar vindo falar de um tema tão importante que é essa questão racial, étnica, né? Sim. Ô, Leonardo, me fala aqui, o seu pai e a sua mãe também são moradores de vilas e favelas em Belo Horizonte? Onde você nasceu? Olha, por parte de mãe, principalmente, boa parte da minha família não só foi criada morando em vilas, favelas, como até hoje mora boa parte, né? E é uma situação assim, a gente vive essa desigualdade que você está falando, a gente vive desde pequeno, né? A gente parte para a disputa na vida da sociedade de uma forma extremamente desigual, bem lá de trás, né? Até quando você entra na escolinha, o preconceito já é muito grande, né? Então, até você se acostumar com os lábios grandes, com o cabelo duro, com a cor da pele, né? Aquelas piadinhas do picolé de asfalto e outras coisas mais, e que gente hoje chama de bullying, né? Mas isso é racismo, né? É uma reprodução desde criança do que está na sociedade. Então a gente já vive uma coisa bem complicada. Você pegar mesmo, eu não concluí ensino superior, mas tive acesso a entrar na UFMG. Sim. E eu fui o primeiro da minha família. E hoje um dos poucos da minha família inteira, contando parte de pai e mãe, que consegui, pelo menos, ingressar na universidade. Então ainda uma dificuldade muito grande para nós negros, né? Não parto do princípio que a principal contradição na nossa sociedade é entre brancos e negros. Acho que não é. Mais que o racismo é algo presente, né? A gente faz uma comparação, pega mesmo a questão das mulheres, né? Sim. Ainda a mulher tem um salário menor. Aí você pega a questão do branco e do negro. O negro tem um salário menor, 36% menos do que o do branco. Se você toma como referência uma mulher branca e uma mulher negra, quer dizer, mesmo a mulher tendo um salário, a mulher negra ainda tem um salário menor do que a mulher branca. Inclusive é até interessante que em algum momento você traga uma mulher negra para falar aqui também, porque você vai ver que a coisa é mais grave ainda. Se tem esse problema entre brancos e negros, sim, aí você tem o machismo, e aí você tem a mulher, e aí nessa situação, se a mulher for negra, aí a situação é mais complicada ainda do que... com certeza, é a que vai estar em situação pior na sociedade, né? Sim. Então isso sem dúvida. Leonardo, você participa do movimento, né, de luta por moradia, mas muito mais do que o movimento de luta por moradia, o movimento de luta pela cidade. Então também dessa perspectiva dos excluídos, dos negros da cidade, e vocês estão tendo um acúmulo também de estudo, de compreensão de todos esses temas. Vamos pensar aí com os últimos acontecimentos, por exemplo, das jornadas, né, de junho, como que o movimento que você atua e dessa perspectiva, quer dizer, da leitura também dos jovens, pobres e negros, estão atuando e pensam numa reversão dessa injustiça na cidade e na luta por moradia? Olha, porque eu acho que as jornadas de junho foi bem interessante porque foram o conjunto de um acúmulo de ausência de direitos, de repressão, de pouco espaço de voz, né, para que milhões pudessem
ser incluídos, né, na vida, na sociedade, nas cidades e tal. Então as pessoas se levantaram por direitos, né? Então a gente viu isso nas ruas. E foi interessante porque essa população excluída, pobre, trabalhadora, negra, em especial, porque se você pegar a maioria das pessoas que não tem casa, a maioria daqueles que moram em ocupações tem cor, são negros, grande maioria. Isso aí é só ir em qualquer ocupação, qualquer bairro pobre que a gente vai ver essa situação. E essas pessoas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, nós temos uns dados interessantes, que aqui na região metropolitana, pós-jornada de junho, boa parte dessas famílias perderam o medo de lutar. Porque uma das lições que a jornada de junho nos deu é que a luta é que resolve o problema. Então, se tem problema, se mobiliza e luta, porque aquele é o caminho para resolver. E o que aconteceu? A gente tem uma média, que é um estudo que nós do MLB, junto com a Comissão Pastoral da Terra e a Rede Nacional de Advogados Populares fizemos, que tem em média 20 mil famílias em ocupações urbanas pós-jornada de junho na região metropolitana de Belo Horizonte. Então isso quer dizer que 20 mil famílias que estavam em situação de risco, que viviam de aluguel, de favor, que não tinham alternativa para conquistar seu direito à moradia pelas vias institucionais, legais, foram para ocupações. Só na região do Isidoro, estima-se que tem que o Isidoro é a região norte aqui de Belo Horizonte, e a última área livre, né, que ainda não foi ocupada na região, agora conta com mais de 8 mil famílias que estão em 3 ocupações. Então isso mostra que aqui em Belo Horizonte, pelo menos, pós-jornada de junho, essa consciência nova popular, ela se deu através da luta pela moradia, né? Sim. Existe um déficit de direitos sociais aí muito grande, né? E o que a gente percebe também, os estudiosos dentro das academias já estão percebendo, é que as pessoas que aceitavam passivamente as injustiças na política de habitação ou a injustiça, por exemplo, no campo do trabalho, elas também se deram conta, como você disse, né, de que só lutando que vão conseguir reverter isso. Mas eu acho o seguinte, também a gente não pode adotar nem o discurso da vitimização, nem que tudo também não tem jeito e vocês também, eu acredito que como eu também, ainda ocupa também alguns espaços institucionais importantes, né, Leonardo? Sim, sim. Inclusive, só um dado anterior, essa questão mesmo do negro. Sim. Você vê nessa juventude de periferia, uma parte dela importante participou desses processos, dessas manifestações. E ela era extremamente indignada com o quê? Com a repressão policial. Porque muita gente viveu pela primeira vez nas manifestações essa repressão. Agora, o jovem negro da periferia, ele vive essa repressão diariamente. No cotidiano. Então, no cotidiano, eu mesmo já tomei várias batidas policial porque eu estava chegando tarde e é negro que está no meio da rua ali, o que você está fazendo? Então, você é suspeito. Então, isso aí, com certeza. Agora, em relação aos espaços da nossa atuação, inclusive agora, semana passada, nós estivemos participando da conferência, da etapa nacional da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que é um espaço que, enfim, embora tenha muitas limitações, porque a discussão principal dos movimentos de moradia é que a conferência seja um espaço de deliberação, que ela realmente paute a política das cidades e que isso não seja feito em outros espaços. Infelizmente, isso ainda não se efetiva na prática, mas foi um espaço importante onde os movimentos pautaram diversas críticas à construção das cidades atual, porque as cidades elas estão voltadas para o lucro, estão voltadas para o grande capital, para os mega eventos, é isso que a gente está vendo as cidades se transformar no nosso país. Então, pelo menos isso conseguiu garantir uma grande unidade dos movimentos que lá estavam de criticar essa ótica da cidade. Né? Porque essa ótica vai levar o quê? O pobre a morar muito longe, ser expulso dos centros ou próximo dos centros das cidades ou nas cidades propriamente ditas. Então a gente vê isso em quase todas as cidades sedes da Copa do Mundo, por exemplo. No Rio de Janeiro com Olimpíadas e com o Pan-Americano a gente já viu isso de uma forma bem radical. Então
Isso foi uma crítica que os movimentos fizeram, acho que foi um recado importante na 5ª Conferência Nacional das Cidades. E outra questão é que o programa habitacional maior que nós temos no país hoje, que é o Minha Casa Minha Vida, ele ainda não atende ainda nem metade da demanda, né? Nós temos um dado do IBGE que diz que tem 5,9 milhões de famílias que não têm onde morar no nosso país. Então, Minha Casa Minha Vida, com tudo que fez, não atinge em torno de 2 milhões de moradias, para um déficit anterior de 7 milhões. Então, a maioria ainda não tem alternativa, mesmo pelos todos os projetos habitacionais que existem no país, ela não tem alternativa para onde morar. Então, isso também foi uma discussão profunda na conferência, e a gente entende o seguinte, que ali é um espaço de atuação, mas não é ali que vai definir. Aí voltamos para a lição da jornada de junho. O que vai definir? O povo mobilizado, organizado e fazendo suas lutas de forma a entender qual que é o caminho, o que pode resolver o problema. Então, as ocupações ainda são um espaço extremamente importante, porque em cidades igual Belo Horizonte, que o Minha Casa Minha Vida não anda, não tem, hoje foi 1.400 e poucas moradias que foram construídas e até hoje ninguém entrou para morar. Então, o que precisa? De mobilização e as ocupações. Se tem muito mais pessoas morando, conquistando suas casas por ocupações, do que pela política oficial. Pelo menos ele introjetou a necessidade de uma política. Diferente das pessoas que, às vezes, pagando um aluguel exorbitante, ele acha que esse é o caminho, né, para a luta por moradia e por dignidade. Leonardo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. No segundo bloco, nós voltamos novamente, você pautando para nós essa questão do jovem, pobre, negro e a questão das cidades hoje. Nós voltamos daqui a pouquinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Então, nós estamos aqui no programa Palavra Ética. Hoje nós estamos conversando com o Leonardo Péricles. O Leonardo é um jovem negro, morador de uma área de ocupação, Eliane Silva. E o Leonardo, ele já nos contou aqui no primeiro bloco, desde a mais tenra idade, uma pessoa que sente literalmente na pele a discriminação, a situação de famílias que têm uma renda baixa e que sofrem todo tipo de violência, né? Desde a escola, você me diz, até as piadinhas que ninguém acha graça mais. E muitas vezes, Leonardo, as pessoas dizem assim, a pessoa é pobre porque não gosta de trabalhar, mas quando a gente vê também, é um trabalho tão degradante que também eu acho que muitas pessoas estão acordando, principalmente os pobres, que não são obrigados a realizar esse tipo de trabalho mais, né? E você nos contava também da sua participação na Conferência das Cidades, que foi em Brasília, mas que essa conferência, apesar de ser um espaço institucional importante,
segundo o seu entendimento, ele não resolve muito os problemas. Por quê? Inclusive porque até a gente vive nesses últimos anos, né, um monte de conferência, né, de vários temas e tal, e não que isso seja... Mas porque dentro da política, pelo menos chamada democrática, são as conferências que vão pautar as políticas, né, para as cidades, e não etc. que isso não seja importante, que não seja... Beleza. Sim. Só nós temos que cobrar mais do que isso. Porque uma coisa é você debater temas, tirar propostas e boa parte daquilo não ser implementado. Porque se você pegar desde a primeira conferência até a quinta agora, tem diversas propostas que desde a primeira estão colocadas e até hoje não foram implementadas. Quer dizer, formalmente aprova-se, mas não se dá encaminhamento. Exato. E uma questão também importante, se a gente quer discutir democracia, então os trabalhadores, os pobres, têm que ter direito, inclusive, a definir sobre orçamento. Então, se a gente quer definir sobre execução, precisa ser assim, só na proposta é muito fácil, mas na hora da execução o governo que define o que é prioritário e quanto de verba vai para cada coisa. O povo devia ter direito a definir isso. Nisso a gente vai começar a entrar na democracia. O orçamento das cidades, o orçamento do Estado, o orçamento federal pode ser debatido, por que não, com os trabalhadores, com o povo, para a gente decidir se é prioritário pagar juros da dívida pública, pagar bilhões para os banqueiros, ou se é melhor pegar esse dinheiro e investir em saúde, educação, moradia. E se a gente fizer isso, inclusive, já que o nosso tema aqui também trabalha essa questão, nós vamos incluir milhões, inclusive de negros, de excluídos, porque como eu falei no primeiro bloco, eu não considero que a principal contradição é entre o negro e o branco, mas entre o pobre e o rico. Essa é a contradição principal na nossa sociedade. Só que a maioria de pobres também... Tem cor. Tem cor. Vai ter. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente conseguir resolver essa contradição central, outras vai abrir espaço para que as outras sejam resolvidas. Tanto os direitos das mulheres, que a gente chama de minoria, que não é minoria nada, é a maioria da população, o direito dos negros e dos demais setores excluídos da nossa sociedade vão passar a ter mais vez, mais voz, uma vez que essa contradição seja resolvida, ou seja, que os trabalhadores, que o povo pobre tenha direito à cidade, direito às questões sociais básicas de saúde, educação, moradia. E se você fizer isso, você já inclui milhões. E aí vai ter mais espaço, inclusive, para a gente debater por que, dentro dessa nova realidade, o branco não pode ter melhores condições do que um negro. Aí acho que vai ficar mais fácil essa discussão. Porque se você pegar hoje na sociedade que a gente está, o negro rico, ele vai ter muito menos problema. Ele pode ser excluído em um outro lugar? Pode, mas ele vai ter muito menos problema. Agora, esse negro pobre, esse aí não vai ter direito, não. Mas também o branco pobre também tem muito pouco direito. Ele vai ter o quê? Um salário um pouquinho melhor do que o do negro, mas a situação dele qual é a de vida? Né? Leonardo, o que eu imagino é o seguinte, que se a gente não tomar cuidado, também mesmo, por exemplo, quando você tem uma política de moradia, para as pessoas que estão numa situação assim, muito de fragilidade na sociedade. Mas as pessoas estão tão distantes, por exemplo, dos locais de trabalho, que dificilmente ele sai também desse lugar que ele está condenado, porque estudar e voltar para casa, ou, por exemplo, o próprio transporte que ele paga, já é alto demais. Então, assim, nessas discussões eu imagino que algumas concessões são feitas, mas são concessões, por exemplo, com o direito à moradia ou direito ao acesso à educação, que ainda está muito distante, efetivamente, de uma justiça para corrigir essa injustiça social, né, poderíamos dizer assim. E como que vocês, assim, nos movimentos sociais organizados, falam assim, não apenas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou sempre apoiando tudo, mas efetivamente lidando com essas questões no dia a dia. Quais são as metas, quais são as bandeiras que vocês têm trabalhado para diminuir essa perversidade, vamos dizer assim? Quer dizer, hoje a luta por habitação em Belo Horizonte é intensa, né? Já que são quase 20 mil pessoas. Qual outra? Não só 20 mil que estão em ocupações. Se você pegar o déficit habitacional da Fundação João Pinheiro, da década de 90, dizia 63 mil. As estimativas que nós fazemos hoje, que é no mínimo o dobro hoje. 2013. Tem muitas pessoas, então, morando ainda de favor. Se você pegar as 120 mil famílias, são famílias, então se você multiplicar por 4,
por 5, você vai ver que dá milhões. Então, assim, é uma situação muito complexa que a gente está vivendo hoje na nossa cidade, mas que isso não foge muito da realidade nacional. Sim. Eu acho que Belo Horizonte ele vive uma situação mais caótica, porque a irresponsabilidade da administração é muito grande. Assim, a falta de sensibilidade do governo municipal hoje em relação a essa questão é muito grande. Lançou até um programa chamado BH Morar, mas é muito mais propaganda do que ação, porque os dados nos dizem que a prefeitura da década de 90 até o período agora de 2013 conseguiu construir 16 mil moradias. O BH Morar está dizendo que até 2016 vai construir 25 mil moradias. Então, assim, eu acho que é muito mais propaganda do que ação. Desde quando existe Minha Casa Minha Vida até hoje, só 1.400, como eu disse no primeiro bloco, moradias foram construídas e até hoje ninguém entrou para morar num apartamento desse. Inclusive, algumas famílias que foram excluídas desse processo, que tinham um terreno lá na região norte e foi feita a construção por parte da prefeitura e essas famílias foram excluídas, elas ocuparam o apartamento do Minha Casa Minha Vida e foram despejadas. Então, assim, na prática, o povo que precisa não está morando. Não, então acho que isso é uma bandeira importante que a gente atua. Mas não só isso. Pega o tema central das jornadas de junho. Foi a questão do transporte. Livre, sim. Né? Então, isso exclui milhões de pessoas do direito de ir e vir. Porque, tá bom, a gente mora lá no Barreiro. Sim. 25 quilômetros para chegar no centro, 22 quilômetros, se não me fala, para chegar no centro. Eu vou a pé, de bicicleta, com os morros, com as, enfim, que existe aqui. E o tempo também, né? Então, assim, não tem condição. E a gente vê pela ocupação um dado que também é nacional. 1/3 das pessoas ou mais simplesmente não anda de ônibus. Então, ele anda a pé. Andar a pé, ele limita a ação dele. Então, você pega, eu vou contar uma história de um menino, quando a gente estava... Quando a Eliana Silva fez uma primeira ocupação, a gente foi despejado. 350 famílias, uso de caveirão, uma violência muito grande. Em 2012, por parte do governo municipal, do governo estadual, que mandaram a polícia nos despejar. A gente acampou na porta da prefeitura. E tinha um garoto com a gente, daí seus 14, 15 anos, e a gente foi ali no Parque Municipal usar o banheiro. Quando ele chegou no Parque Municipal, na entrada, ele olhou para aquele negócio e falou assim, nossa, que praça maneira! Aí eu olhei para ele e falei, mas aqui, você não conhece o Parque Municipal? Nossa, que praça legal, você nunca veio aqui? Não, ele nunca tinha vindo. Então, assim, ele tem 14 ou 15 anos, ele não conhecia o Parque Municipal. Eu perguntei para ele, você já veio ao centro? Quantas vezes? Era a segunda vez que ele estava vindo ao centro. E essa realidade é de milhões, em pleno século XXI, nessa cidade que a gente está falando. E, por acaso, qual que era a cor dele? Ele era negro. Então, assim, e esse menino, eu me lembro que depois a gente perdeu, assim, tanto a família dele como perdemos o contato, não sei nem onde anda mais depois desse despejo. Então, o próprio Estado trabalha a questão da marginalização, da exclusão, porque quando a gente ocupou, a gente estava incluindo famílias que não tinham direito à cidade. Quando a gente foi despejado, essas famílias, boa parte delas se perderam por fruto da violência do Estado. Sim, e o movimento não tem como assistir, até muitos dispersam, o que é uma perda. Vejo no movimento dos trabalhadores rurais sem terra também, às vezes acontece isso, né? Quer dizer, nessas diversas ações de reintegração de posse, você acaba perdendo contato com diversas famílias, né? Exatamente. Leonardo, mas inclusive tem agendas aí pela frente, né? Na próxima semana vocês estão organizando uma marcha das ocupações. Qual é o objetivo? Na verdade, nessa quinta-feira. Nesta quinta, né? Tá. Isso. Vai ter uma marcha que vai contar com essas ocupações da região de Isidoro, e uma ocupação também de Contagem, a William Rosa, juntamente com a Rosa Leão, a Esperança e a Vitória. São 12 mil famílias essas ocupações e vão partir em marcha lá da região norte, às 5 horas da manhã, e vão seguir até a prefeitura, numa caminhada pacífica, mas que está exigindo o direito de morar dignamente, né? Nós temos uma chamada do nosso movimento que diz que morar dignamente é um direito humano. E é dentro dessas condições que nós estamos fazendo essa marcha, porque essas famílias todas estão ameaçadas de despejo. Imagina despejar 12 mil famílias na região metropolitana.
não se trata de um problema das famílias, né? Se trata de um problema nosso, né? Daqui da cidade de Belo Horizonte e também do Brasil, né? Nós somos uma federação. Leonardo, nós estamos chegando ao final do programa, exatamente. Pode falar. Acrescentar só outra questão também, foi convocada a Conferência de Política Urbana. Os setores populares, as entidades populares se juntaram e resolveram convocar a Conferência de Política Urbana porque a Prefeitura se negou a fazer isso e era para ter convocado esse ano. Sim. Então o movimento popular fez. Então, no dia 14 de dezembro, vai ser realizada na Praça da Estação a conferência. E dia 30 nós vamos fazer uma abertura dessa conferência na Praça 7. E estamos convidando todos os movimentos, as pessoas que entendem que a gente pode construir uma cidade diferente, a se juntar a nós e participar desse processo. Que bom, obrigada aí pelo convite. Então, reforçando o convite que o Leonardo fez, dia 30 de novembro vai ser a chamada e no dia 14 de dezembro uma grande conferência da cidade que vai ser na Praça da Estação. Uma oportunidade para todos nós debatermos e criar, mas sedimentar em nós mesmos, que o direito à cidade é um direito que diz respeito a nós. Muitas vezes nós achamos que é o outro lá que está sem moradia, tudo que é um problema dele, é um problema nosso, porque nós temos que humanizar mais nossa cidade, respeitar os direitos básicos, as necessidades mais básicas das pessoas, porque senão a consequência vem em cima de todo mundo, né? E depois a gente fica pondo a culpa na chuva, né? Ou em outras coisas que não tem nada a ver. Leonardo, muito obrigado, que bom, né? Uma pessoa que está aí à frente de movimentos tão legítimos e que nos ensina tanto. Então, nesse 20 de novembro de 2013, né? Que fique marcado. É um momento de luta aí pelo direito à cidade e também de dizer um basta, né? A tanta injustiça contra os povos pobres e negros, né? Que tem ficado aí ainda, tem direito a um crédito muito grande que a nossa sociedade não deu. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo programa na semana que vem.